Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola aqui na tela da Band. Você já nos acompanhando, seja pela televisão ou então pela internet no band.com.br/RS. Está convidado a participar, mandando o teu vídeo através do WhatsApp, o número que aparece aqui embaixo. 992 24 1220. E hoje é dia de jogo do Inter. Inter e vitória pela Copa do Brasil. Matheus Dávila está em Salvador. Traz o destaque inicial do programa. Fala, Felipe. Chove aqui em Salvador e logo mais 7h15 no Barradão, o Inter encara o Vitória na tentativa de buscar a classificação para as oitavas de final. O técnico Odair Hellmann fechou os portões da última atividade e vai fazer alterações para encarar o desfalcado Vitória, Felipe. Que azar do Matheus Dávila. Vai para Salvador, pode pegar praia, chove em Salvador. Vamos falar de Grêmio também no programa de hoje, com uma promessa do Renato. A Libertadores já ficou para trás, a promessa é focar no Brasileiro agora. Não vai largar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem 3 grandes competições pela frente. O Grêmio vai encarar as 3 competições da mesma forma, em todos os jogos, em todas as competições. Determinados jogos, sim, a gente vai poupar jogadores. Não quer dizer que nós vamos poupar dependendo do Campeonato Brasileiro, do jogo. O Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe que nós temos 38 rodadas, entendeu? E Libertadores e Copa do Brasil é mata-mata. Mas isso não quer dizer de maneira alguma, vou falar de novo para vocês, que o Grêmio vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Viu, Matheus Trindade? Para de criar tumulto, o Grêmio não vai abandonar os campeonatos. Teu destaque, Matheus. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a todos. Mas não tem, uma hora vai degringolar isso tudo aí, o Renato vai ter que escolher. Porque pensa em Copa do Brasil, pode pegar Luverdense, pode pegar um Bahia já nas oitavas de final. Então o Grêmio uma hora vai ter que decidir em qual vai colocar a sua força máxima. Simon Bianchini. Eu tô nervoso, Felipe. Não pelo jogo de hoje do Inter, mas pelo sorteio da Copa do Brasil amanhã, 11 da manhã, na sede da CBF, para saber quem a dupla Grenal vai enfrentar na fase de oitavas. Já tá colocando o Inter lá, então. Para mim o Inter passa hoje. Tá bom. Caco da Mota. Pois é, o meu nervosismo é diferente do Simon Bianchini, boa tarde. Preocupado com o Internacional. Ainda não me convence o Internacional como espírito de equipe, como postura para um jogo eliminatório perigoso essa noite. Tomara que eu esteja errado, o Internacional tem um jogo tranquilo, mas eu temo ainda pelo Internacional como personalidade de time. Ainda não adquiriu isso é perigoso em jogo de mata-mata. Vamos começar por aí então, até porque é o jogo de hoje, né? O duelo contra o Vitória vale a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu no Beira-Rio, o Inter joga por qualquer empate em Salvador. Uma rivalidade recente iniciada após o rebaixamento colorado. Uma oportunidade de seguir adiante na Copa do Brasil e manter viva a esperança de um título em 2018. Ingredientes para o jogo da noite não faltam. É partida eliminatória e o objetivo colorado é manter o nível de atuação obtido na estreia do Campeonato Brasileiro. Odair, porém, tem problemas. Sem Rossi e Edenilson, Nico Lopes e Gabriel Dias serão as novidades em busca da classificação. A gente tem uma pequena vantagem, mas não podemos nos apegar a isso, né? Viemos aqui para fazer o nosso jogo, colocar a bola no chão, tentar jogar. Em Salvador, as manifestações por parte dos atletas do Vitória são de confiança numa reversão de placar. Desde quando a gente foi enfrentar eles lá, a gente sabia que a classificação a gente teria que trazer para dentro de casa, né? Para a gente decidir aqui dentro de casa. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo, para sair classificado. Ciente de que vai encarar um adversário mobilizado, o Inter prega calma e equilíbrio para o confronto. Não à toa, Odair Hellmann fechou os portões do último treinamento. Mas para conquistar a classificação rumo às oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter terá que superar muito mais do que o adversário, o Vitória. Terá que superar o Barradão, estádio que tem um retrospecto negativo para o Internacional. Na história, em 12 confrontos diante dos baianos, o Internacional venceu apenas um, e foi lá em 2003. Na época, o resultado foi de 3-0 para o Colorado. Flávio fez um e Nilmar duas vezes decretaram o triunfo único do Internacional no estádio Manuel Barradas. Mas com exceção desse jogo,
Foram 9 derrotas e 2 empates entre as equipes neste palco. Mas eu não joguei quando estava aqui. Então, brincadeira da parte. Mas eu acho que a gente deixa esses passado, né? É um jogo totalmente diferente, né? Até porque eles precisam sair para o jogo. A gente também quer colocar o nosso jogo, que é se impor também, como a gente está fazendo dentro de casa. É interessante esse dado que trouxe aí o Matheus Dávila, né? Porque a história não entra em campo, o retrospecto não entra em campo. É um filme de terror esse dado aí. Filme de terror. O Caco, ele mostra que o Barradão é um caldeirão, que os times que vão lá acabam realmente enfrentando dificuldades e que o Inter, historicamente, tem dificuldade de enfrentar o Vitória. Simon tá rindo que eu tô falando aqui que é um filme de terror, mas é um número negativo. Claro que é. E quantos times bons o Inter teve nessa história, nesse retrospecto? Mas quantas vezes o Vitória esteve na Série B e Série C do Campeonato Brasileiro nesse período? Ok, mas quando tava na A, o Inter foi lá e perdeu. Assim, mas talvez na pior época ainda, em Copa do Brasil e o Inter foi mal. Mas em época importante que o Inter ganhou tudo, 2006, 2007, será que o Vitória estava na primeira divisão? Aí é missão pro Paulo Pires, daqui a pouco, acompanhando a gente aqui na Central do Esporte. Não é missão difícil, né? Acho que o Inter é mais time que o Vitória, mas também não dá pra colocar como um jogo ganho, né? Acho que o Inter tem que ter uma postura muito parecida que teve no Clássico Grenal, por exemplo, na vitória por 2-0 no Beira-Rio. É aquela postura que o torcedor imagina também que o Inter vai colocar hoje, porque vale grana no bolso, né, na Copa do Brasil, vale vaga umas oitavas de final, já pegando o time de Libertadores, então tem que ter atenção. Essa coisa de não ter outra enganação, essa coisa de não ter o gol qualificado, qualquer vitória simples do Vitória vai para pênalti, é isso? Fica em igualdade? Isso. Pois é, então isso é complicado também. Então não é muito que o Vitória precisa. Mas é o contrário, né, Caco? Porque se fosse 1-0 vitória no gol qualificado, já daria a classificação pro time baiano, né? Ficou melhor. Eu acho que o não ter o gol qualificado ajudou o Internacional. Eu não estou dizendo que o Inter vai mas é que perder geralmente... Vitória. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que não é um jogo jogado, não é um jogo ganho. Não é. Tu colocou o Inter no sorteio. Mas o Inter passa, o Inter é mais time, o Inter vem numa crescente, vem num trabalho melhor. Mas oscila também, né, Simon? Perfeito, oscila, mas nos 2 jogos até agora da retomada do Inter na temporada 2018, o Inter foi melhor que os baianos. Venceu o time que venceu o Vitória na própria casa dele. Não, o que eu concordo é que o Inter tem que ser protagonista nesse jogo. Não esperar muito Vitória. Eu sei que a característica do Inter é um time mais reativo, mas tem que ser protagonista na partida também. Isso eu concordo. Não só esperar o adversário e ver o que vai acontecendo. E todo mundo fala, às vezes assim, eu vejo todo mundo não, mas eu vejo críticas ao Gabriel Dias. É um jogador que eu gosto, eu acho interessante, acho bom jogador. Não é o mau jogador que eu ouvi já falando. Não sei qual é a opinião de vocês. Acho que a avaliação que se faz desse jogador ela é precipitada. Acho muito bom jogador. Teve alguns momentos pontuais que ele foi muito bem. Acho que é uma ou outra jogada individual que fica algum erro dele, mas me parece ser muito bom jogador. Não é o tipo de volante que eu gosto, Caco. Acho que é um volante muito mais defensivo, de vigor físico. Ele era zagueiro na origem, né? Surgiu no Palmeiras como zagueiro. Depois, no próprio Paraná Clube, no Palmeiras, ainda ele chegou a atuar como volante. Estou fechado com o Felipe, ele é mais defensivo. E é difícil hoje ele brigar por uma posição no time titular, tendo Dourado e Edenilson. Mas eu enxergo ele como uma boa reposição, talvez não para ser titular, que nem o Felipe eu estou mais curioso para essa noite do Nico Lopes, né? Porque ele teve, um bom jogo, fez os 2 gols, foi o melhor jogador da partida, incontestável contra o Bahia, só que ele tem que ser regular. Até agora, nesses anos de Internacional, ele não foi. Então, a minha curiosidade, a gente sabe que ele é o artilheiro do ano, junto com o Potker, né? Foi o artilheiro do ano passado, mas ele tem que ser regular e tem que saber jogar pro time, né? E não só para ele. A gente estava elogiando, inclusive, o Grêmio na Libertadores, ontem, né? Jogou com o regulamento embaixo do braço. Acho que esse é o jogo para o Inter fazer o mesmo. Não se arriscar tanto, não se expor. É um jogo para empatar e voltar classificado. Os jogadores estão dizendo o contrário, só vão pensar no regulamento no final da partida se houver a necessidade. O Inter vai para ganhar o jogo e essa tem que ser a mentalidade, Felipe. O Inter tem que entrar, tentar mostrar um bom futebol, jogar da forma que vinha jogando no estádio Beira-Rio, impor o seu ritmo, fazer 1-2 gols e depois pensar na vantagem, jogar pelo empate. Tem que tentar ganhar a partida. Ganhando está mais próximo da classificação. E o sorteio acontece amanhã já, da próxima fase da Copa do Brasil. Se o Inter passar, o Grêmio já está lá, já está na próxima fase. Se o Inter passar, já sabe quando joga? Paulo Pires. Tem essa informação aí, Paulinho? Tudo bem, pessoal? Um abraço a todos aí. A questão é a seguinte, a CBF reservou 5 datas para a próxima fase da Copa do Brasil. 25 de abril, aí 2, 9, 16 e 23 de maio. Em 2 destas 5 datas, o Inter vai jogar na próxima fase da competição. Aí vai depender
do sorteio de amanhã, às 11 horas da CBF, quem o Inter vai enfrentar na próxima etapa da competição. Dependendo do adversário, tem uma data específica. Por exemplo, se no sorteio der Grenal, aí é certo que os Grenais vão acontecer dias 25 de abril e 9 de maio. Lembrando que o Inter pode enfrentar o Grêmio, a Chapecoense, um dos 3 paulistas, Palmeiras, Corinthians ou então o Santos, um dos 2 cariocas, o Flamengo ou o Vasco da Gama, ou ainda a equipe do Cruzeiro. Então é certo, se for Grenal, o primeiro jogo vai acontecer dia 25 de abril. Se for o Flamengo, por exemplo, o adversário, o primeiro jogo é 2 de maio. E assim sucessivamente, dependendo então do adversário, Felipe. 9 de maio seria o segundo jogo do Grenal, se houver um Grenal. Exatamente. Primeiro jogo dia 25, que é na próxima quarta-feira já. A definição do mando de campo vai acontecer também amanhã na CBF, 11 horas o sorteio dos adversários, meio-dia o sorteio dos mandos de campo. Então os Grenais, se forem Grenais, primeiro dia 25 de abril, segundo dia 9 de maio. E o Grenal do Campeonato Brasileiro está agendado para o dia 12 de maio. Então teremos 2 Grenais em sequência. Tu já está colocando o Grenal na Copa do Brasil nas oitavas? Condicional. Sem projeção com o time que nem o sorteio acontecer. Eu não acho legal essa... Claro, o Paulinho está correto em mostrar as possibilidades, mas não acho legal... Tem que projetar o Grêmio hoje na Copa do Brasil. O Inter tem um jogo ainda hoje, vamos ver o que vai dar. E é um jogo perigoso, eu tô contigo. Porcentagem, Caco? 50-50, tu acha? Não. Tu acha que o Vitória é favorito para passar? Ele joga em casa, joga para uma vitória simples para levar para os pênaltis. É a minha opinião, o que eu posso fazer? Alessandro. O Inter tem um sistema de jogo que está tentando propor a partida. O Inter está mostrando que está tentando jogar futebol e o Caco segue ainda com essa resistência. Mas o time está irregular ainda, ou Simon? Não estou entendendo essa tua confiança. E não, mas não é pelo que o Inter apresentou no crédito. O Internacional acabou de voltar de uma Série B ainda reconstruindo. O Vitória está colocando na cabeça do torcedor... todo ano briga para cair. Você está colocando na cabeça do torcedor que o Inter já é uma máquina e pode ser campeão da Copa do Brasil brasileiro. Está sendo construída a máquina. Bom, mas aí vai perder ainda, vai tropeçar. Esse Vitória que tu está dizendo que todo ano cai, que não sei o quê, o Inter ganhou com um frango do goleiro no Beira-Rio. Mas o resumo da obra jogou um pouco melhor? Jogou melhor, mas o resultado era 1-1 se o goleiro não falhasse. O segundo tempo contra o Bahia. Já deu uma boa mostragem. A grande chance do Internacional é o empate. Essa sequência de resultados é muito difícil de se manter. Vitória. O próprio Grêmio estava vencendo, acabou empatando. Ótimo, porque foi no Paraguai contra o Cerro pela Libertadores da América. Numa fase de grupos ainda, o Grêmio podendo buscar até o primeiro lugar do grupo num confronto direto com o Cerro dentro de casa. Já o Internacional não é jogo eliminatório. O Inter tem, pela primeira vez, um jogo eliminatório. Vamos lembrar que no Gauchão contra o Grêmio, o Inter caiu. Por isso que eu digo que é o exemplo do Inter nesse momento. Matheus, deixa eu te interromper, porque teu xará tá chamando lá de Salvador, ele tá ouvindo o nosso debate. O cara veio aqui e simplesmente atirou uma bomba dizendo que o Inter só ganhou uma vez do Vitória em Salvador e vem com esse sorrisinho participar do programa. Boa tarde. Apaga esse incêndio com aquele extintor lá atrás, ó, Matheus. Valeu, boa tarde a todos. São os dados, né? São os números. O retrospecto é negativo para o Colorado dentro do Barradão, mas o objetivo do Inter não é manter esse retrospecto. Muito pelo contrário, o objetivo colorado é começar a tentar escrever uma nova história. E tem a oportunidade, hoje 7h15, diante do Vitória, num jogo, como vocês falaram, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Odair Hellmann e os seus comandados irão buscar um resultado positivo. Por mais que o histórico seja ruim, Felipe, o Internacional tem uma confiança muito grande de que poderá sair daqui de Salvador, com a vitória na bagagem. O time vai passar por alterações, o técnico Odair Hellmann não vai poder contar com o volante Edenilson, também não vai poder contar com o meio-atacante Rossi, por isso Nico Lopes e Gabriel Dias serão os escolhidos nesta noite para começarem a partida. O treino de ontem foi com portões fechados e nós temos uma dúvida em relação à escalação do Colorado, e é justamente no gol, porque o Danilo Fernandes, Felipe, ele está relacionado para o jogo. Naturalmente, ou pelo menos numa circunstância de jogo natural, ele seria o titular, mas está voltando de lesão. Não sabemos como o técnico Odair irá lidar com essa situação. Se vai manter o Marcelo Lomba ou se vai deixar de fato o Danilo Fernandes recuperar a sua titularidade. A situação é essa, time encaminhado, existe um clima de decisão, o Internacional prega tranquilidade, até porque tem a vantagem no marcador, fez 2-1 em Porto Alegre. E o Vitória também tem seus desfalques. São 3 atacantes fora do time do técnico Wagner Mancini. Mancini não pode contar com o André Lima, nem com o Neilton, muito menos com o Luan. Então, para uma equipe que precisa marcar gols,
o Wagner Mancini está bastante complicado nesse momento, Felipe. Aí te recuperou, com essa última informação ele se recupera, diz, não, o Vitória também está enfraquecido, então é uma boa notícia para o torcedor do Inter. Nessa do Lomba com Danilo Fernandes, acho temerário o Danilo Fernandes voltar hoje. Eu manteria o Lomba, não falhou, é o titular por enquanto. Uma questão de ritmo, né? O goleiro tem muito isso, né? O Lomba está confiante, mas a longo prazo, ou daqui a pouco, o Danilo, naturalmente, acredito que seja o goleiro do Internacional, na minha opinião, ele é melhor que o Lomba, é mais goleiro que o Lomba. E importante que eles se dão bem, o clima é tranquilo e nisso o Inter não precisa se preocupar. Felipe, só para deixar claro, eu não acho o time do Inter desprezível. Tá numa reconstrução, tá, né, buscando as peças, buscando o encaixe do time, mas eu não coloco a minha mão no fogo nesse momento acreditando que o Inter vai classificar. Tem a chance, claro que tem, de classificar, mas também tem uma outro ponto que pode ser eliminado naturalmente pelo time do Vitória. O Matheus trouxe um detalhe muito importante. O principal jogador do Vitória da Bahia está fora do jogo de hoje. Neilton, aquele mesmo que surgiu no Santos, passou pelo Botafogo, Cruzeiro, já foi para o São Paulo, só joga bem em time um pouco mais menor, digamos assim, um pouco menor. Neilton está fora da partida hoje, é o principal articulador, o principal atacante numa chegada muito forte. E eu acho que isso vai ajudar bastante o Inter para conseguir essa classificação. Então, Fala. O Neilton, ele não jogou no primeiro jogo também. Pois é. E aí até os 45 estava 1-1. Mas e o goleiro do Vitória falhou. De quem? Do goleiro. Goleiro. Não, o Dourado também errou, o Dourado contribuiu. O Inter só tomou esse gol, a gente tem que fazer essa lembrança. Isso é verdade. Também Viu, vale a Matheus? lembrança. Matheus Dávila, bom trabalho aí em Salvador e foge da chuva, não volta molhado, Matheus, não pega uma gripe. Pois é, Felipe, vim para Salvador e peguei uma época de chuva. Tanto é que eu dei o destaque da rua e já entrei aqui na concentração justamente para me proteger. 7h15 começa o jogo e, na previsão, deverá estar chovendo, viu, Felipe Duarte? E já vai no Pelourinho, vai te benzer, porque é azarado. O cara vai para Salvador e chove. Vai ter azar também, né? Valeu, Matheus Dávila. Vai acompanhar, claro, a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Você pode acompanhar em AM, das 7 às 8 e FM depois das 8 em diante, acompanha na Rádio Bandeirantes. Vamos falar de Grêmio. Renato Portaluppi precisa encontrar um substituto para Luan. Nos últimos jogos do Grêmio, o escolhido foi Cícero, mas o ex-jogador de São Paulo não é consenso. Certamente você já ouviu falar na expressão 12º jogador. É o caso de Cícero no Grêmio. O número 10 na camisa também indica o número de vezes que o jogador iniciou como titular neste ano. Em outras 3 oportunidades, entrou no segundo tempo. Ou seja, um homem da confiança do treinador. Feliz até por ter participação sempre decisiva aí nos 3 títulos da Libertadores, da Recopa e agora podendo participar mais uma vez. Então sou muito grato, não só ao Grêmio, mas também, lógico, eu vim para cá por um intuito e acabou dando certo. Nos 2 últimos jogos, contra Cruzeiro e Cerro Porteño, ele foi acionado para substituir Luan, que estava lesionado. E tem sido assim. Quando vai substituir um atacante, um meia ou um volante, Renato costuma acionar Cícero. Por isso que nós temos um grupo bom, um grupo grande, sai um jogador, saem 2, 3 jogadores, os que entram dão conta do recado. É por isso que nós temos esse grupo maravilhoso. Acontece que Cícero ainda não caiu nas graças da torcida gremista. Cícero não é jogador para o Grêmio. Em primeiro lugar, ele não serve nem para reserva do Grêmio. Tem muita gurizada boa ali, o Renato não tá dando valor. Cara, que posição que joga o Cícero, cara? No ataque não joga nada, no meio não joga nada. Por que o Renato insiste com esse cara, tio? Mas e se Luan continuar fora contra o Atlético Paranaense no próximo domingo? Quem poderia jogar? O Luan mesmo, ontem. Mas deve ter um chato. Ele é chato demais. Troca uma ideia com ele para tirar ele do jogo, para poupar. Ele, não, me deixa. Chega a implorar para continuar no jogo. O treinador gosta desse tipo de jogadores. Mas todos eles são família. E se no lugar de Luan você testasse Tony Anderson ao invés de Cícero, hein, Renato? Que é um apito também? Calma, Renato. Eu só estou tentando te ajudar. Se você preferir, pode mudar o sistema tático, recuando Cícero para volante. Ou então, outro meia defensivo no seu lugar, como Jailson. Mas alguém pode dizer que você está se retrancando. Neste caso, o atacante Alisson poderia ser uma alternativa, com o Ramiro sendo recuado para o lado de Arthur. Chega uma hora que o corpo sente. Às vezes é necessário você descansar alguns atletas. Então você querer jogar é uma coisa,
Mas a gente tem que pensar em tudo até para não ficar perdendo jogadores logo no início do ano, de repente por lesão. Pois é, depois de tantos acertos nos últimos tempos, Renato tem crédito. Resta saber até quando vai o crédito de Cícero com a torcida tricolor. Na minha opinião, o Cícero é um pouco refém disso, né? Ele foi escalado como centroavante, como meio articulador, e ele não é esse jogador. Mas ele foi, Cícero, Felipe. mas ele é um volante de chegada na frente. Ele foi no início da carreira, ele foi. Lá no Figueirense? No Figueirense, quando ele começou, ele era atacante. Ele jogava no ataque, jogava com o Soares. E Cícero. E fazia muitos gols de cabeça. O Fluminense fazia gols como esse que a gente viu. Ele tem essa característica. O problema é um pouco mais a idade mais avançada. Ele é um garoto ainda, 33 anos, é um cara jovem, mas pro futebol não é aquela explosão que tinha numa época como essa. Eu acho que ele é refém disso. Agora, quem como ele pode fazer essa função, eu pergunto? Vamos pegar o apito e dou pro Matheus Trindade, porque aquela corneta do Renato foi para ele, pro Matheus Trindade. Mas foi tentando a situação do André, tu aproveitou, né, Felipe? Aí, muito legal na matéria. Mas olha só, a única situação que eu vejo do Cícero, além da situação de ser refém, né, pelas posições que ele atuou, é que o balizador, quando ele joga na posição de meio campo, é o Luan, né? Que é o melhor da América. E não só pro torcedor que tá vendo o jogo, mas pros próprios companheiros também, para passar a bola, porque quando o Luan tá jogando, os próprios companheiros já sabem que ele vai ficar posicionado numa parte mais livre do campo, né, que ele vai aproximar, que ele vai buscar o jogo. E o Cícero não tem essa mobilidade que o Luan tem. Então, muito da crítica que vem para cima do Cícero é que o balizador é o Luan, que é muito melhor que o Cícero nessa posição, né? Hoje eu tô com o Simon, Tony Anderson para mim, Simon. Tony Anderson é o Luan. Um pouco mais ofensivo, um pouco mais atacante, até um pouco mais movediço, na minha visão, que o próprio Luan. Um pouco mais ativo dentro de campo, mas ainda sem a casca que o Luan tem, a mesma tranquilidade que o Luan tem, o prêmio de melhor jogador de uma América no ano de 2017 que o Luan tem. Mas hoje o jogador mais próximo no elenco do Grêmio do próprio Luan é o Tony Anderson. E o Cícero, ele tem estrela, a gente pode lembrar, entrou numa final de Libertadores, fez gol, entrou numa final de Campeonato Gaúcho, fez gol. Ele é importante? Ele ajuda na bola aérea ofensiva e defensiva? Sim. Mas o Tony Anderson hoje vive melhor uma Eu acho precipitação o Tony Anderson. Eu tô com o Renato. Eu acho que o Tony Anderson pode ser depois, durante o jogo, à medida que as coisas vão acontecendo, vai chegando no grupo, vai se entrosando. O Cícero é um jogador mais experimentado. Um outro jogo vai mal, como o próprio Luan vai mal uma vez na vida também. É que querendo ou não, né, Caco, o Renato conhece muito mais o Cícero, né? Então acho que quando tem que dar um puxão de orelha maior, o Renato sabe já falar com o Cícero, diferente do Tony Anderson, que é um jogador que o Renato está conhecendo. Então às vezes o Renato pega esses caras que ele tem mais confiança, justamente para ele cobrar mais, né, para tentar mudar um pouco a situação de jogo, e daqui a pouco, como está conhecendo o Tony Anderson, dificulta um pouco mais isso para o Renato. Tem um outro jogador que não é muito comentado, entrou na final da Recopa contra o Independiente lá no começo do mês de fevereiro, só que perdeu espaço com o Cícero, com tantas opções, que é o Lima. É um jogador que até atrai interesse de outros clubes do futebol brasileiro. O Sport recentemente também tentou a contratação desse jogador. O Ceará tentou levá-lo de volta. Ele jogou ano passado a Série B por lá. Ele é muito bom jogador. Ele chama atenção nos treinamentos. Ele foi mal na Argentina também, né? Acho que isso ajudou. Mas ele entrou com extrema-direita naquela partida. Ele foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém estava cogitando a escalação do Lima naquela ocasião. Ele é bom jogador e hoje, porque o elenco do Grêmio está um pouco inchado de opções para o técnico Renato, ele não está tendo muito espaço. Mas o Lima é um bom atleta e ainda vai dar bons frutos para o Grêmio. Bom, ainda bem que o Renato tem opções, né? A gente está falando de Cícero, Tony Anderson, Alisson, Lima. Tem opção, por isso que eu concordo com o Renato. Começa com o Cícero e tu tem várias opções. O Alisson tu vai entrar de uma forma, o Tony Anderson de outra. Daqui a pouco um outro jogador mais defensivo, um volante sobe. Até o Arthur pode subir um pouco também, fazer essa função. Só não precisa demorar, né? Porque eu acho que o Cícero, se não me engano, saiu com 23 do segundo tempo, né? Demorou muito ali, ficou muito enrolado. O melhorou depois, Grêmio, né? Melhorou, teve mais chances. É por aí. Gente, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta para falar mais de dupla Grenal. E eu não sei se você lembra do Chiquinho, ex-lateral esquerdo do Internacional. Depois do intervalo tem matéria especial com ele e com o Max Correia. Já voltamos. Estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band para apresentar para você uma matéria especial. Eu não sei se você lembra dele. No início dos anos 2000, o lateral Chiquinho surgiu como uma grande promessa do futebol brasileiro. Destaque do Inter, chegou a ser cogitado para vestir a camisa da seleção. Lesões, problemas de saúde e pessoais tiraram o jogador
no caminho do sucesso. E com o apoio da família, Chiquinho conseguiu encontrar um novo projeto de vida. O Chiquinho dos Grenais. Foi um jogo que definiu muitas coisas na minha vida. O Chiquinho dessa cabeleira aí. A minha esposa disse assim, amor, nunca te falei, mas que bom que tu cortou teu cabelo. O Chiquinho do adeus precoce. Eu me senti sem valor quando eu parei de jogar futebol. O Chiquinho disposto a recomeçar. O Chiquinho entendeu que ele não vai chegar a lugar nenhum só sendo um ex-jogador. Paulo Francisco da Silva Paz. Paz está no nome e no jeito de encarar a vida. No jeito de olhar para trás e entender tudo que passou. Derrotas, vitórias. E que vitórias! Essas memórias aí têm um gostinho especial. Eu não imaginei que quando eu fizesse um gol no Grenal, eu teria tanto reconhecimento ao ponto de eu ir num restaurante e não precisar pagar a conta. Tem uns benefícios que o Grenal, fazer um gol em Grenal nos traz, né? Então, mas o ficar na história que é o mais importante, é hoje eu ver um pai poder falar, filho, esse cara fez um gol no Grenal importante, um Grenal da Sul-Americana, um Grenal onde desclassificamos o nosso rival. Então isso é muito legal. De herói colorado em clássico, as lesões, problemas de saúde e pessoais. O lado ruim do futebol bateu na porta. O mais difícil foi encarar a fama e o glamour, isso foi muito difícil para mim. Confesso que quando eu cheguei no Inter eu não era assim, mas quando eu comecei a viver e entender quem eu estava me transformando, a ver que eu estava toda hora na televisão ou no jornal, isso começou a mexer comigo, tipo, eu pensava assim, eu sou o cara. E isso me atrapalhou. E no momento que eu entendi que eu não era melhor que ninguém, as coisas começaram a melhorar de novo. 9 times depois, em 2012, a virada. Não foi fácil, não é fácil reconhecer que se está errado, que se faz coisas erradas. Mas quando se reconhece e se arrepende, eu acho que é o primeiro passo para começar essa mudança. E ali eu comecei a retomar o desejo, o prazer por jogar futebol realmente que estava se perdendo. Tinha me tornado um atleta mercenário. Pude entender o valor que a minha família tinha, o quanto ela agregava para mim, não só como pessoa, mas como atleta. Me tornei um líder dentro do grupo, um líder positivo, fui capitão da equipe e ali eu pude entender o real propósito do futebol. Com uma bola no pé, Chiquinho viveu bons e maus momentos, mas deve muito à bola. Construiu a trajetória dele em um dos esportes que mais prioriza o coletivo. E agora, é esse o objetivo de vida do ex-jogador do Inter. Transformar as experiências individuais em experiências coletivas. Sem chuteiras, com histórias para contar. Palestrar sobre os dramas e alegrias dentro e fora de campo impulsiona esse novo Chiquinho. Eu tenho abordado cinco valores importantes para a vida, né? Não só para um atleta de futebol, mas para o ser humano. A amizade, o sacrifício, o foco, a humildade e o domínio próprio. Isso serve para todo ser humano, para onde ele trabalha, se é numa empresa, se é num clube de futebol, se é para o marido ou para a esposa, né, dentro do seu lar. Então eu consigo abordar todas as pessoas quando eu falo desses 5 valores. Um projeto de vida construído ao lado da família. Francisco, Clara e Juliana. Foi da esposa o principal incentivo para a retomada dos estudos, para o ingresso na faculdade de Educação Física. É tão bom quanto um gol? Eu acho que é melhor, porque o gol a gente sabe que é um momento, assim, um segundo, dá aquela euforia, aquela sensação maravilhosa, né? A gente comemora em casa, mas isso daí é uma coisa que vai ser para o resto da vida, né? Esse projeto, o estudo dele, isso é muito importante. Se depender desse mini Chiquinho aí, a moral do papai vai estar sempre em alta. Quem é teu ídolo, Francisco? Esse cara aí? Chiquinho ou Cristiano Ronaldo? Os dois. Chiquinho ou Messi? Tá com moral, hein? Um time e uma família, né? Sempre juntos. Que matéria legal do Max, muito legal rever o Chiquinho, né, que surgiu realmente muito promissor. E é uma pena que a carreira do jogador é tão curta, né, Caco?
Porque o Chiquinho, com a cabeça de hoje e com o físico que ele tinha quando surgiu, era um jogador de seleção. Ele jogou no Palmeiras, teve oportunidade, tudo, um grande jogador de futebol, tinha uma canhota, batia muito bem na bola. Mas é importante ressaltar também como é importante na vida de um jogador de futebol, de todos nós, né? E de um atleta que tem uma profissão muito difícil, assim, com horários, viagens, o alicerce de uma mulher, né? A importância da esposa e da família, que imagem bonita ali, 2 filhos, um casal de filhos, a esposa, na passagem do Max ali, né? Quando ele está fazendo o boletim, eles estão ali brincando com a bola, vem uma imagem na cabeça, como é importante a família unida, e isso é importante o papel da mulher para o Chiquinho. Tenho quase certeza que ela tem mesmo, ele falou muitas vezes nela, a mulher do Chiquinho tem sido muito importante nesse processo de recuperação dele, de certa forma. Eu lembro que tinha um apelo, inclusive, para o Abel inscrever o Chiquinho na Libertadores de 2006, mas ele estava se recuperando daquele processo que ele teve, problema, inclusive, no cérebro, né? Corria o risco de morrer em campo. Então, teve que se afastar dos gramados, tratar da saúde e retornar. Acabou não sendo inscrito. A gente tem que pegar essa matéria aí, viu, Felipe? Alô, categorias de base de Grêmio Internacional. Mostrar pra garotada como é que funciona o futebol, né? Do momento que tu faz um gol importante num clássico e não achar, como ele citou na matéria aí, que tu é o cara, né? Que tu é o melhor de todos. Não. Teu companheiro é igual a ti, enfim. Então acho que isso tem que mostrar para essa garotada que está surgindo, que daqui a pouco faz 1, 2, 3 partidas boas, já acha que é um grande jogador, né? E não é bem assim, tem que trilhar o caminho certinho. A melhor parte ali foi, de quem que tu é fã? Perguntaram Francisco, de quem que tu é fã? Aqui, ó, desse cara aqui atrás. Muito Mas deu bom. Para ver que ele é mais Cristiano Ronaldo que Messi, né? Deu para ver. Um abração para o Chiquinho, obrigado por atender a nossa reportagem. Olha só, Goiás, Atlético Mineiro e Ponte Preta passaram de fase na Copa do Brasil. Dos 3, apenas os goianos garantiram a vaga com vitória. O Goiás passou de fase ao vencer o Avaí. Giovani de pênalti. E Carlos Eduardo fizeram os gols da vitória por 2-0. Na capital cearense, o Atlético Mineiro levou um susto. O Ferroviário abriu 2-0, com Esquerdinha e com Mazinho. Mas o Galo reagiu no segundo tempo, marcando com Roger Guedes. E também com Gustavo Blanco. 2-2 e o Atlético está na próxima fase. A Ponte garantiu a vaga com derrota em Recife. Júnior Timbó, de pênalti, fez o único gol da partida, gol da vitória do Náutico. Pois é, já conhecemos 3 aí que podem cruzar com o Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil. Quais são os outros, Paulinho? Pois é, além desses 3, Felipe, classificados ontem da 4ª fase para as 8ª de final, confirmando aí Goiás, Ponte Preta e Atlético Mineiro, além desses 3, o Grêmio pode enfrentar ainda o Bahia, campeão da Copa do Nordeste do ano passado, o Luverdense, campeão da Copa Verde, o América Mineiro, campeão na Série B do Brasileiro, ou ainda Inter ou Vitória, São Paulo ou Atlético Paranaense. Esses 2 jogos acontecem hoje. Ao contrário do Inter, o Grêmio já sabe as datas em que vai atuar pelas 8ª de final da Copa do Brasil. Pelo calendário do Grêmio que está apertado, só existem 2 datas vagas para o Grêmio, em que o Grêmio não joga nem pela Libertadores, nem pelo Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio vai jogar, não importa o adversário, nos dias 25 de abril, próxima quarta-feira, e depois no dia 9 de maio. Já é. Próxima quarta-feira começa a caminhada do Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio tem que ficar de olho nisso por conta de viagem, né? Se viaja na semana, pode ir a Lucas do Rio Verde, pode pegar Salvador aí, né? Tem o Bahia ou até se o Vitória passar pelo Internacional. Então o Grêmio tem uma preocupação disso também quanto ao planejamento, que já pode pegar mais uma viagem longa aí até a parada da Copa. As viagens mais fáceis seriam São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, mas aí são pedreiros, são times mais Grenal, difíceis. não viaja? E o Grenal mais pedreiro ainda. O Felipe, é verdade, o Felipe já decretou o Grenal aqui. Não decretei nada, para com isso. Mas são times mais difíceis. O ex-presidente do Dacref, e que agora faz parte do departamento de futebol como vice-presidente de futebol da equipe do Grêmio, ontem em entrevista à Rádio Bandeirantes, até disse, claro, seria ruim mais um Grenal, até porque já tem um outro no Campeonato Brasileiro, pelas proximidades, por tudo que envolve um clássico, mas tem pelo menos esse lado positivo, até porque o Matheus citou, joga na próxima semana, já a partida de ida, pode ser fora. Dia 28 tem o Botafogo, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dia 2, uma terça-feira,
feriado, dia 1º, na verdade, contra o Cerro Porteño aqui, que é jogo decisivo, que vai a liderança do Grupo 1. Então, a sequência está muito apertada mesmo pro Grêmio. O Grêmio está de olho em todos, né? Coisa Brasileiro, boa. Copa do Brasil, Quem não Libertadores. quer estar no lugar do Grêmio, né? Pois é. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre a Libertadores, os outros gols, outros jogos, não só de Grêmio e Cerro Porteño, e tem na marca do pênalti depois do break. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. De volta com donos da bola e na marca do pênalti, a pergunta hoje vem daqui de Porto Alegre, é do João Fraque. Quem está na marca do pênalti hoje é Matheus Trindade, tá aqui a cara dele, ó. Eu bonitinho, né? Olha só, a pergunta do João Fraque pra ti, vamos me desconcertar. Vamos lá. O Grêmio, se negociasse o Everton, tá? Quem seria o melhor substituto, Matheus? Pro Everton, o Alisson, né? Aí já entraria ali, deixava o Ramiro na direita, colocava o Alisson ali pela esquerda. Mas para que negociar o Everton? Deixa o Everton aí mais um pouquinho, né? Tá jogando uma bola espetacular nessa temporada, tá ajudando muito o Grêmio, então deixa o Everton mais um pouquinho. Mas se não tiver ele, aí o Alisson acho que é o substituto natural. O Everton que foi negociado foi o do Flamengo, que foi pro São Paulo. Aliás, o Flamengo que ontem tropeçou em casa na Libertadores, ficou no 1-1 com o Santa Fé da Colômbia, né? E o Corinthians foi à Argentina e venceu por 1-0 o Independiente de Avejaneda, daqui a pouco decidia a Recopa com o Grêmio. Os outros jogos da Libertadores, outros gols, argentinos e paraguaios venceram na rodada desta quarta-feira pela Libertadores da América. Confira os gols dos jogos do Grupo 3. Na Bolívia, o The Strongest perdeu em casa para o Atlético Tucumã da Argentina e os argentinos saíram na frente com o Romati. O The Strongest empatou com o Ibargüen. E Toledo garantiu a vitória do Tucumã por 2-1. No Paraguai, o Peñarol saiu na frente com Fernandes. O Libertad empatou com o Salcedo. E Cardoso garantiu a vitória dos paraguaios. Libertad 2-1. É boa uma Libertadores. Eu vou seguir falando de coisa boa. Chegou a hora de falar do Ativo, esse estimulante que faz o maior sucesso aqui no nosso programa. Luciana, eu tô aqui justamente para mostrar que não tem essa questão de idade. Pode usar Ativo. Eu sou jovem e uso, por que não? Claro, com certeza. O que importa é que ele faz um baita sucesso com todos os homens, porque o grande diferencial é que ele dá aquele up, valoriza o seu potencial na hora H. E ele age por vários dias no seu organismo, deixando você com muito mais autoestima. Você satisfaz as mulheres e você vai ter uma vida sexual muito mais ativa e prazerosa. Sexo é vida, faz bem para o corpo, para a alma e para a saúde. Então, o que você está esperando? Liga para a nossa central 0800 601 0700. O Ativo, gente, vai com super desconto da nossa central e ainda a entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado. E o primeiro pagamento só lá no mês de junho, gente. Não mexe no bolso agora. E ainda, quem disser que está assistindo aqui o programa, Felipe, vai receber presente. Que legal. Compra o Ativo, além do desconto e entrega grátis, recebe um presente surpresa, tá? Então liga lá, compra o teu Ativo e participa da promoção. 0800 601 0700. Ativo é você firme, forte, viril sempre, tá? Eu já coloquei esse telefone aqui no meu celular. 0800 601 0700. Falamos de Libertadores, vamos rodar os gols aí de novo. Quero o palpite de vocês da bancada agora. Corinthians, Flamengo, algum brasileiro pode assustar o Grêmio? Corinthians. Flamengo, não, Corinthians. O Flamengo, a gente falava até na rádio, você citava, né, Felipe, que é a decepção até agora dessa Libertadores, né? Porque tem resultados negativos jogando em casa, né? Não tinha público, mas resultados negativos. E o Corinthians, impressionante, né? Mesmo na Argentina, jogando muito bem. A herança ainda da época do Tite, né? Joga exatamente como o Tite jogava lá em 2012, mesmo sistema tático, 2 atacantes abertos. Tanto que ganhou do Palmeiras o Paulista. Jogando assim, né? E o garoto Matheus, né? Sendo vital aí pro time do Corinthians. É um time muito maduro, realmente. Gente, o Donos da Bola vai ficando por aqui. Voltamos amanhã no mesmo horário, 12:30, repercutindo Inter e Vitória pela Copa do Brasil e já projetando o brasileiro no final de semana.